Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. E não se esqueça que eu estou com você. No programa de hoje, a gente já vai começar falando dos médicos. Hoje é o dia do médico, né? Uma profissão que merece todo o nosso respeito. É óbvio que todas as profissões merecem o nosso respeito, mas o médico, ele é o responsável por cuidar das nossas vidas, né? Medicamento, às vezes temos que passar por uma cirurgia. Eu quero parabenizar esse profissional da área da saúde, que são os médicos. E por falar nisso, hoje, a partir de hoje, nós teremos no quadro Saúde dentro do Hora Geral o Dr. Márcio Mazzucato. Ele é médico psiquiatra e vai estar não só conversando com os amigos do Hora Geral, mas também tirando as dúvidas, as suas dúvidas que podem e chegam através do 98170 1434. Essa é uma das razões da gente colocar o WhatsApp do Hora Geral sempre à inteira disposição do nosso público, telespectador e internauta, tá certo? Hoje também é o dia do estivador, e por falar em dia do estivador, hoje pela manhã teve um café da manhã na sede do Sindicato dos Estivadores, e aqui eu quero também parabenizar todos os estivadores, né? É uma das atividades ligadas ao Porto de Santos. O que eu às vezes fico triste é que os sindicatos deveriam também promover mais qualificação para que os trabalhadores pudessem acompanhar a modernização dos portos. Isso acontece principalmente no século que nós estamos, no século XXI. Um abraço a todos os estivadores. E é lógico, né? Teremos no segundo bloco muita informação. É só você acompanhar a partir de agora o Hora Geral. E a gente já começa com uma imagem que preocupou muita gente. O teto de um restaurante desaba. Nós estamos com imagem, o Fábio está colocando na tela, tá vendo ali, ó? Teto desaba e deixa um ferido. Tudo isso aconteceu durante o almoço. O forro de gesso de um restaurante em São Vicente desabou e deixou uma mulher ferida. Vídeos gravados pelos clientes mostram o tumulto. Uma cliente sofreu um corte na cabeça e foi atendida pelo SAMU. O caso ocorreu em um restaurante na rua João Ramalho, no centro de São Vicente, no último sábado. As causas da queda ainda serão investigadas. Os responsáveis do estabelecimento afirmaram que aguardam a apuração do caso e buscam, contato com a vítima para auxiliar naquilo que for necessário. Você fala, Douglas, já pensou? Você está almoçando e de repente cai um teto de gesso na sua cabeça, na sua mesa, no local que você está comendo? Óbvio que tudo isso merece, em primeiro lugar, uma investigação, talvez um vazamento, algo que esteja acontecendo, que quando você tem um fogo de gesso, você não sabe o que está do gesso para cima. Você só vê o acabamento, mas não vê a parte interna. Então há necessidade de verificar. Mas o proprietário do estabelecimento já falou que vai dar a atenção, àquelas pessoas que de repente se incomodaram ou ficaram feridas, por causa do desabamento desse forro lá num estabelecimento em São Vicente. São Vicente, vamos até Maringá. Veja o que aconteceu em Maringá. Você fala, Douglas, caramba! Exatamente. Esse motoqueiro, na hora que ele estava passando no centro de Maringá, caiu uma árvore. Câmera de segurança registraram uma queda de uma árvore sobre um motociclista em plena avenida no centro de Maringá, no Paraná. Com o impacto, o capacete chega a se desprender da cabeça da vítima. Mesmo com a gravidade do impacto, o motociclista não sofreu ferimentos, segundo o SAMU. O homem foi levado em estado estável ao hospital universitário. Você fala assim, nossa, Douglas, mais um pouco poderia até machucar mais ou até tirar a vida desse motociclista. Olha lá, caiu a árvore. E se você parar para pensar ali, a árvore ela caiu bem na frente da roda dianteira, não pegou no meio do motociclista, o motoqueiro, a gente fala motociclista, é aquele que tem a sua moto como lazer, como passeio, e o motoqueiro é aquele que utiliza a sua moto para trabalho, que parece que é o caso desse rapaz aí, Mas mesmo assim, várias pessoas chegaram, como você está vendo, e acabaram salvando, e ajudando, o impacto da árvore. Imagine só um tronco daquele cair na frente de um motociclista. Olha lá, a imagem é impressionante. Isso tudo aconteceu na cidade de Maringá, no Paraná.
E o que aconteceu ontem no Centro de Convenções aqui na cidade de Santos, né? Nós já temos imagens, né? Um evento com a presença do governador João Dória. Está vendo imagens, amigos? Todos os prefeitos tucanos da Baixada Santista confirmam apoio ao governador de São Paulo, João Dória, nas disputas pelas prévias do partido para concorrer à presidência da República em 2022. Eles assinaram uma carta-manifesto em que reafirmam a confiança em Dória na disputa interna que vai acontecer no próximo mês, dia 21 de novembro. A iniciativa aconteceu domingo agora, nesse último domingo ontem, no evento na cidade de Santos, no Santos Convention Center. Aí você fala assim, Douglas, o que significa? Já é eleição? Não. O PSDB vai fazer uma convenção para aí, né, oficializar o nome de quem será candidato a presidente pelo partido. Nesse caso, o governador João Dória já percorreu aqui as cidades, não foi diferente neste domingo aqui em Santos, né, junto com os prefeitos da região, porque das 9 prefeituras, 7 são do PSDB e todos aí acabaram assinando um apoio ao João Dória. Óbvio que esse já é um passo pensando na campanha eleitoral de 2022, tá certo? Este é o Hora Geral e você interage, você participa. Dicas de saúde. A partir de segunda-feira, a partir de hoje, nós teremos toda a semana o Dr. Márcio Mazzucato, médico psiquiatra, tirando dúvidas junto aos amigos do Hora Geral. E olha, a primeira pergunta que se impõe, doutor Márcio Mazzucato, eu queria que o senhor explicasse para os amigos do Hora Geral a diferença de psicólogo para médico psiquiatra. E desde já, seja bem-vindo ao Hora Geral. Olá, Douglas. Excelente pergunta. Isso ocorre muito aqui nas redes sociais da minha clínica e eu quero explicar para vocês porque é uma questão muito importante de saber, já que o psicólogo trabalha com questões mais emocionais, psicológicas, que são abordadas através de diálogos. E o médico psiquiatra vai trabalhar questões emocionais também, mas através de medicações. Muitas vezes o tratamento psicológico já tem um resultado e isso ajuda bastante no tratamento, né? Sendo que a pessoa às vezes não precisa procurar um psiquiatra. Quando a psicologia não está sendo suficiente, a pessoa tem sintomas físicos como insônia, uma tristeza severa, dificuldade para trabalhar, entre outras coisas, o psiquiatra tem uma importância maior, porque ele pode utilizar medicações que são mais efetivas, agem de forma mais rápida, trazendo um benefício maior para o paciente. As questões relacionadas à formação do psicólogo e psiquiatra também são diferentes. O psicólogo ele tem a formação através da faculdade de psicologia, enquanto que o psiquiatra ele faz a faculdade de medicina e depois a especialização em psiquiatria. Essas são as diferenças principais entre os psiquiatras e psicólogos, mas, gente, lembre-se, procure ajuda. Se você tem dificuldades emocionais, não deixe de tratá-las, porque saúde mental é fundamental para a sua qualidade de vida. Obrigado, doutor Márcio Mazzucato, participando aqui do Hora Geral. Muitas vezes você tem dúvidas, fala a verdade. Eu às vezes tenho também, mas aqui no Hora Geral é diferente. Você pode utilizar o WhatsApp, tirar as suas dúvidas, porque a produção vai entrar em contato, né, com os nossos amigos, os profissionais de várias áreas, para esclarecer e levar a informação correta ao público do Hora Geral. Não acabou não, rapidamente. Olá, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. É com você, Celso. Olá, Douglas. Hora Geral, tempo instável, hein? Semana de instabilidade, toda ela praticamente com o risco de chuva e chuva forte. Choveu forte hoje, inclusive com alguns problemas no litoral, na Grande São Paulo, no Vale do Ribeira, no Vale do Paraíba, e ainda vamos ter na terça-feira instabilidade com chuva forte a qualquer momento. São os efeitos do ar frio que está no Oceano Atlântico que mantém as temperaturas mais baixas sobre a faixa leste, inclusive com sensação de frio agora à noite, agasalho necessário e no amanhecer da terça-feira. Depois
dá uma melhorada de vez em quando, mas é sempre o risco de chuva. É dia para guarda-chuvas, pode chover forte como choveu hoje em vários pontos do litoral. Atenção e precaução, principalmente nos morros, situação de instabilidade que vai permanecer. Temperatura não passa dos 20, 21 graus na terça-feira, sensação menor do que isso por causa dos ventos úmidos e frios. Um abraço, Douglas. Hora geral. Tchau. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente vai conversar com hoje é o Dia do Médico, né? Além da homenagem, né, e da estreia do Dr. Márcio Mazzucato aqui no Hora Geral, vamos conversar no próximo bloco com a doutora Adriana Machado, ela que é médica obstetra e vai conversar com os amigos do Hora Geral. E vamos também conversar com o Márcio Harrison, ele que é especialista em segurança. Mas tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. Já estamos de volta com o segundo bloco na Hora Geral e eu tinha falado desde a abertura do programa que hoje é o Dia do Médico, né? E além do nosso grande amigo Dr. Márcio Mazzucato, que participou no primeiro bloco, agora eu vou conversar com mais uma médica, né? A doutora Adriana Machado, ela que é médica obstetra, uma figura muito conhecida e tem sempre dado uma atenção especial à Hora Geral. Doutora Adriana Machado, tudo bem? Tudo bem, Douglas? Bom dia. Obrigada pelo convite. Que nada, eu quero parabenizá-la também, né, pela data de hoje, o Dia do Médico, e uma atividade que não tem só a responsabilidade de salvar vidas, mas o comprometimento de conhecer os seus pacientes, e é uma atividade que eu quero louvar, né, e agradecer, principalmente nesse momento de pandemia, onde esses profissionais da área da saúde, onde a doutora Adriana Machado se inclui, né, e não perde o time de atender, de socorrer e de estender a mão para várias vidas. Parabéns pelo Dia do Médico, doutora Adriana. Obrigada, Douglas. Medicina a gente faz com coração, quem tem que escolher essa profissão. Eu falo para o meu sobrinho agora que está começando, que é o meu afilhado, filho da minha cunhada, né, do sobrinho do meu marido, e irmão do meu marido, né, e ele fala assim, a gente tem que escolher isso de coração, porque Perfeito. Lidar com pessoas, lidar com vidas, se colocar no lugar do outro, que assim, a palavra que a gente mais trabalha, que eu acho, quem quer seguir essa carreira é empatia, né, então, você se colocar no lugar do outro e fazer isso de maneira muito, assim, não esperando nada em troca, você tem que fazer a sua parte, levando conhecimento, né, estudando para isso, fazendo de coração, mas ao mesmo tempo voltado naquele cunho de que você está ali como o esteio do paciente. Então eu amo a minha profissão, eu adoro o que eu faço, as consequências do que a gente consegue com o trabalho que a gente executa, é quando a gente executa um trabalho direito, decente, honesto, né, fazendo a coisa correta. Então, eu sou muito feliz naquilo que eu faço, eu agradeço muito a população que acredita no meu trabalho, então eu sou muito feliz naquilo que eu desempenho. É bom a gente trabalhar assim, né, Douglas? A gente trabalha feliz. Claro que a gente tem muito esforço para chegar onde a gente chegou, mas se a gente não fizer de coração e com boa vontade, o esforço não vale a pena. Doutora Adriana, um aspecto interessante, né? A gente sabe que algumas cirurgias foram até adiadas por causa da pandemia, mas na sua atividade profissional como médico obstetra, não tem como falar para a mãe que está grávida, olha, vamos esperar mais alguns meses para você ter teu bebê. Ou seja, a criança, a mãe está com a dor do parto, a criança quer nascer, ela não espera, né? Não tem. Não, eu brinquei hoje que eu fui hoje em 2 recepções de manhã no Hospital Santa Mara, só do Domênico convites por conta do Dia do Médico, né? Foram até 2 cafés, 8, 9 e meia, e eu brinquei, um deles eu falei assim, para o médico a pandemia trouxe, a única coisa que mudou na minha vida foi que eu fiquei sem vida social, porque a gente trabalhou muito mais, a gente se colocou muito mais à disposição, a gente foi para o enfrentamento realmente, foram algumas vidas médicas ceifadas que trabalhavam diretamente com essas pessoas a nível de UTI, né, que acho que foram 890 profissionais médicos que perderam a vida dentro desse processo da pandemia, então, que deixo aqui minha homenagem a eles dentro desse contexto, mas assim, a minha especialidade principalmente foi a que não parou, porque quando foi suspensas as eletivas, a cirurgia de rotina, até a própria prevenção de uma maneira geral,
por conta da pandemia, da não circulação, da não aglomeração, tudo isso, mas a ginecologia e a obstetrícia, principalmente, não parou, porque o bebê não ia esperar a pandemia, igual você falou. Lógico. E as pessoas continuaram tendo filho, e eu brinco que a Perfeito. pandemia também criou mais filhos da pandemia, ficaram muito trancados em casa e terminaram fazendo filho. E aí foi que uma especialidade que realmente foi a que, tirando as urgências, foi a que realmente seguiu vida normal, né? Atendeu normalmente. Pré-natal foi uma coisa desde o começo, o Ministério da Saúde preconizou que tinha que continuar, exatamente porque não tinha como, a gente não sabia se a pandemia ia durar no começo 1 mês, 2 meses, 3 meses, muito menos 1 ano e meio, como a gente já está aí, né? Graças a Deus, passando por ela. E aí o pré-natal teve que continuar normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Claro, com todas as medidas de biossegurança, né? De protocolos de usar máscara, né? Álcool gel, distanciamento, mas foi, para mim, vida normal, né? Tipo, a minha parte médica, inclusive tanto na minha clínica como na minha rede pública, né? A única coisa que a gente realmente suspendeu foi os eletivos, né? Mas o bebê não ia esperar jamais, de jeito nenhum, alguma. tinha que ir. Na realidade, a gente brinca que é um mês de conscientização da saúde da mulher como um todo. A gente aproveita o engajamento do câncer de mama para fazer com que a mulher se cuide e busque os seus exames também que não foram feitos durante o ano, não só a mamografia em tempo hábil, que são para as mulheres a partir dos 40 anos, né, que é pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Agora já adota esse protocolo, apesar do Ministério da Saúde falar em 50, que a gente começa a fazer a partir dos 40 anos. E aí a gente disponibiliza, além de vagas a mais de mamografia, apesar de ser uma especialidade, um exame, aliás, que eu não tenho fila, que eu não tenho falta de vagas, então eu tenho, durante o ano inteiro eu disponibilizo, no mês de outubro eu disponibilizo um pouco mais. Esse mês a gente está fazendo também algumas campanhas de mutirão de ultrassom na Casa Rosa, todos os finais de semana, né, para zerar a fila de ultrassom de mama, que está aí de junho de 2021 para cá, nem é uma fila tão antiga, mas que a gente quer zerar. O objetivo é zerar a fila, seja em qualquer segmento. E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar isso para que a gente consiga esse mês. Fizemos também um mutirão de consultas de cirurgia ginecológica, que foi aquelas que ficaram muito paradas por conta da pandemia. A gente tem muito medo agora do que vem nessa não prevenção, nessa não busca, né, da rotina que não foi feita durante esse 1 ano e meio aí. Então a gente está muito preocupado com isso. E todas as nossas unidades de saúde da família, que é nossas USAFAs, às quarta-feiras estão abertas em horário estendido até às 21 horas, com demanda livre. A paciente chega lá e vai colher preventiva, solicitar o exame de mama, seja ultrassom, seja mamografia, se é dentro do público-alvo da idade, né? Além de algumas unidades estarem fazendo sala de espera, com palestras, com aconselhamento, o Instituto da Mulher, a Saúde da Mulher, que é a Casa Rosa, está também disponibilizando palestras com nutricionistas, psicólogas, né, pacientes que esse tratamento, esse aconselhamento, na realidade. Então é só entrar no site da prefeitura, que está lá toda a nossa programação. Perfeito. Do Outubro Rosa, que está bem legal, e a gente quer zerar a fila. Doutora Adriana Machado, obrigado mais uma vez pela atenção com a equipe do Hora Geral. Parabéns por esses trabalhos voltados não só à população do Guarujá, mas principalmente à mulher. Às vezes a gente percebe a reclamação, mas tem que verificar que antes de reclamar, nós temos o serviço à disposição. E as mulheres e os cidadãos precisam buscar essa informação. Essa é uma das funções do Hora Geral. E mais uma vez, parabéns pelo Dia do Médico. Obrigada, Douglas. Eu queria deixar bem claro que Outubro Rosa é um mês realmente de conscientização, mas a saúde da mulher são todos os meses. A prefeitura disponibiliza, isso é um dado bem legal para te falar, eu disponibilizo mamografia todos os meses de uma quantidade boa. E eu não consigo fazer nem 80% do que eu disponibilizo de aquarismo, viu? De falta, de não fazer. Então, eu gostaria que as pessoas fossem buscar as unidades. A gente tem disponível, então, mulheres se cuidem, se amem, busquem as nossas unidades e vão lá fazer suas... Perfeito. Nós conversamos com a doutora Adriana Machado. Estou à disposição para a gente falar depois sobre vacina, quando você quiser. E vai vir aí uma programação extensa para Novembro Azul. Nós conversamos com a doutora Adriana Machado, ela é médica, obstetra, né? E também vice-prefeita da cidade do Guarujá, conversando com os amigos do Hora Geral. E você pode e deve interagir. 98170-1434.
Bom, e ainda falando de vários assuntos, porque este é o Hora Geral, vamos conversar agora com ele, Márcio Harrison. Tudo bem, meu amigo Márcio Harrison? Quero saber quais são as novidades. Você que é um especialista e um comentarista de segurança, parece que teve aqui algumas autuações, né, de plantações de maconha, é isso, Márcio? Inclusive medicamento para aborto. Explique aos amigos do Hora Geral, meu amigo Márcio Harrison. Olá, meu amigo Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. Exatamente, Douglas. A Polícia Civil fez várias operações, vários trabalhos, inclusive a delegacia de Cubatão, a delegacia sede do município de Cubatão, a equipe do Dr. Fábio Guerra, os investigadores lá, o investigador-chefe o Valmir, o Vandré Reis, o Vinícius, a equipe, acabaram apreendendo. Olha só, meu amigo Douglas Gonçalves, inclusive das imagens aí, meu amigo Douglinhas, olha só. Tudo começou com uma denúncia de agiotagem. Um homem de 52 anos, mediante aquela pressão de coagir, etc. e tal, agiota, estaria pressionando algumas pessoas. Essa informação chegou à Delegacia de Polícia de Cubatão, o Dr. Fábio Guerra, a equipe, o Valmir, a investigação, o Vandré, o Vinícius, e eles acabaram monitorando esse homem. E o que aconteceu, Douglas? Eles acabaram indo numa determinada residência, numa casa, e nesta casa acabaram encontrando uma pistola de brinquedo, um artefato de pistola na realidade, né? E o que acontece? Calibre 380, né? De brinquedo, como eu disse. Além disso, foi apreendido 59 atestados médicos, Douglas Gonçalves. Além disso, R$800 em dinheiro e algumas joias, além de remédios abortivos. Diante disso, este homem, né, com a réplica dessa pistola, e munições também, viu? Munições calibre 380, munição 45 de uso restrito às Forças Armadas. Este homem foi conduzido à presença do delegado Fábio Guerra, e o doutor Fábio Guerra acabou autuando em flagrante, porte ilegal de arma, entre outros crimes equiparado e hediondo. Diante disso, a prisão dele em flagrante já foi convertida em prisão preventiva. Ele permanece agora à disposição da Justiça. Trabalho de investigação policial, trabalho por parte da Polícia Civil lá de Cubatão, como eu disse, delegado Fábio Guerra, o investigador-chefe o Valmir, o Vandré, todo mundo, o Vinícius, a equipe, que acabaram identificando esse homem. No começo, uma situação de agiotagem, e depois aí apreensão de receituários, joias, munição, réplica de arma, enfim, um monte de situação. E além dessa ocorrência, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral, nós também tivemos um trabalho feito pelos policiais do 2º Distrito Policial lá de São Vicente, lá na Cidade Náutica, né? A equipe do doutor Armando Prado do Lira Neto. Além disso, o investigador-chefe Marcelo Pereira, a equipe. Olha as imagens aí, meu amigo Douglinhas, a equipe aí do Hora Geral. Uma estufa com detalhamento, com fertilizantes, controle ambiental, controle de umidade, controle de temperatura para o cultivo da maconha, que é a Cannabis sativa L, né? E detalhe, Douglas, olha só, o grau de perfeição dessas estufas, elas foram construídas, essas estufas, sabe aqueles pequenos sapateiros antigamente, usavam zíper, então a pessoa foi lá, 2 homens, um de 24 e um de 50, colocaram ventilador, termostato, iluminação, colocaram ali os fertilizantes e a maconha crescia. Para quê? Para aumentar o THC. O que vem a ser o THC, Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral? É o tetraidrocannabinol, que é o quê? Para elevar o valor alucinógeno aí desta droga. Os policiais ali estiveram, esse homem acabou sendo preso autuado em flagrante, também foi apreendido lá pelo Marcelo Pereira, do Prado do Lira Neto, além das 2 estufas com as lâmpadas, controle de temperatura, 123 gramas de maconha, 3 gramas de cocaína, 28 pedras de crack. E o artigo 33, Douglas, da Lei 11.343, ele é bem claro, é clássico, né? Vender, ceder, doar, emprestar, cultivar, plantar. O agricultor de maconha também vai preso, gente. Detalhe que o crime de tráfico entorpecente, Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral, é um crime equiparado ao hediondo. E muito dificilmente a pessoa, ela numa audiência de custódia, ela consegue o alvará de soltura. Normalmente os magistrados, principalmente de São Paulo, TJ, são muito rigorosos com a questão da traficância e mercancia da droga, e normalmente os juízes acabam aí convertendo a prisão hora flagrante em prisão preventiva. Perfeito. E até mesmo
os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, aliás, São Paulo, nesse ponto, é um dos fóruns, assim, um dos tribunais mais rigorosos com a questão do tráfico de entorpecente. Muitas vezes, a defesa técnica consegue um alvará de soltura em STJ, num recurso especial ou no recurso extraordinário, mas, nesse caso, não em flagrante. Está aí, meu amigo Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral, o trabalho da Polícia de Cubatão, o trabalho da Polícia de São Vicente, lá do Seguro BP, e agora, evidentemente, nós aguardamos aí mais desdobramentos de vários casos que vem acontecendo. Pois não, Douglas? Márcio, muito rapidamente, você tem alguma novidade com relação àquela vítima de latrocínio de Itanhaém? Porque encontraram na semana passada o carro, né, da vítima, inclusive, que foi totalmente destruído, incendiado, mas parece que os responsáveis por esse latrocínio ainda não foram pegos pela polícia. Procede? Ora, Douglas, alguns já foram identificados, até apreendidos, presos. E detalhe, a Polícia Civil lá, a seccional de Itanhaém, juntamente com o doutor Fogolinho, o Alexandre, investigador-chefe lá da Delegacia de Investigações Gerais, o Mário, já estão num processo avançado, né? Tanto é que você já deu em exclusividade até semana passada a recuperação do primeiro carro. Sim. E agora a recuperação do segundo carro que foi usado para fuga, né? No primeiro momento eles usaram o carro, o próprio carro da vítima, e depois usaram o segundo carro. O caso está, para a polícia, o caso praticamente já está rachado, viu, Douglas? Evidentemente, alguns detalhes para fechar o caso, mas o caso para a Polícia Civil de Itanhaém, lá, o MAR, a investigação, toda a equipe, doutora Evelyn, já está esclarecido, meu amigo Douglas Gonçalves. Obrigado, meu amigo Márcio Harrison. Mais alguma informação ou por hora? É isso? Exatamente, Douglas. A polícia trabalha de forma incessante nas regiões aqui, tanto de Bertioga como de Divisa do Paraná, que é a área de atuação, a circunscrição do DNT6, ao Departamento de Polícia Judiciária, aqui como diretor o doutor Manuel Gato, não é isso? Sim. Os delegados seccionais de Santos, de Praia Grande, Registro e do Vale também do Ribeira. Perfeito. Meu amigo Douglas Gonçalves. Obrigado, meu amigo Márcio Harrison, pela sua participação aqui no Hora Geral e um bom trabalho para você. A todos nós. Obrigado, Douglas. Obrigado. Esse é o Márcio Harrison, especialista em segurança, conversando com os amigos do Hora Geral. Quando tem informação de segurança, ele é acionado e entra aqui ao vivo no Hora Geral e atualiza os nossos amigos telespectadores e internautas. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Claro, amanhã tem muito mais, sempre com programas inéditos, porque você precisa ficar bem informado. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Até amanhã. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.